tem dificuldade para lidar com essas emoções e sentimentos que estão surgindo nesse período. Porque tem muita gente precisando de ajuda e muitos psicólogos que estão querendo ajudar, mas às vezes o caminho de um chegar até o outro não é tão fácil. Então o projeto ele surge com a intenção de encurtar a distância entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. A nossa proposta é que os colegas psicólogos eles doem pelo menos 1 hora da sua semana para atender alguma pessoa. E o nosso site é saudementalnaquarentena.wordpress.com. Quem quiser ter acesso Repete, por favor, repete o endereço. saudementalnaquarentena.wordpress.com. Certo. E aí quem quiser ter acesso aos serviços, é só entrar no site, lá tem um formulário de cadastro, se cadastra na nossa lista de espera e a gente entra em contato assim que tiver um profissional disponível. A plataforma, ela é tanto para quem precisa de ajuda quanto para quem quer ajudar também. Então, tem um outro formulário, um outro lugar para os psicólogos que querem ajudar, porque a nossa intenção é fazer uma força-tarefa cada vez maior para conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Então a gente convoca também os psicólogos que querem e podem ajudar a participar desse projeto conosco. Certo. A base do contato é feita através da internet. Então pode ser através de texto, pode ser uma ligação telefônica, pode ser uma videochamada, enfim, são essas as opções? Perfeito. Todas as possibilidades das tecnologias de informação que a gente puder usar para tentar ajudar a esse paciente, a gente vai estar fazendo. E aí cada profissional vai adequar esse atendimento à necessidade daquele paciente e os seus métodos de trabalho, as formas que ele achar mais adequado para lidar com aquela situação, com aquele caso. Quantos psicólogos, enfim, profissionais do atendimento no dia a dia, no aconselhamento dia a dia, estão envolvidos nesse projeto? Quantos vocês já conseguiram atrair, juntar? A gente está no início do projeto ainda, a gente começou há pouco tempo, mas a gente já tem confirmados 5 psicólogos. O que acontece? A gente está recebendo os cadastros e está fazendo uma validação mínima. Então a gente pediu para mandar foto do documento de cadastro no Conselho de Psicologia, do documento de identidade e algumas outras informações. E aí a gente valida essas informações. Validados a gente tem 5, já tem mais alguns na espera. E a gente acredita que nos próximos dias a gente receba outros cadastros, outras inscrições. Mas de pessoas querendo ajuda, a gente já tem mais de 40 pessoas na lista de espera e a gente está manejando esse atendimento para tentar atender o mais brevemente possível cada uma delas. Naturalmente que o Conselho avalizou a proposta de vocês, tá? Eu mandei essa proposta para o Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, para que eles dessem uma avaliada no site, para me certificar de que eticamente estava tudo correto, e eles me responderam que estava tudo bem. Então, o Conselho, de certa forma, aprova o que nós estamos fazendo, sim. Qual é a maior queixa das pessoas que têm procurado o serviço? As queixas, elas são muito variadas, mas o que é muito recorrente são queixas sobre ansiedade e depressão nesse período. Tem pessoas com todo tipo de situação. Então, tem gente que perdeu o emprego já por conta da pandemia, tem gente que já tinha problemas anteriores, problemas pré-existentes que se acentuaram por conta dessa situação de crise. Tem gente que está precisando ir trabalhar todos os dias e estão muito preocupados em trazer a doença para si, para os seus familiares, para os seus entes queridos. Tem todo tipo de situação, mas em geral a tônica é muito sobre ansiedade. Ansiedade é o que mais aparece nas demandas. Infelizmente, algumas pessoas acabam se automedicando. Vocês têm relatos disso também, de pessoas que acabaram se automedicando? Elas fazem também esse tipo de revelação? Ou tem um certo receio em falar que estão tomando remédio por conta própria? Remédio proibido? Olha, a automedicação de remédios controlados, de fato, ainda não apareceu. Pode ser que no futuro apareça, mas ainda não apareceu. O que a gente tem são relatos de pessoas que estão tentando buscar de todas as formas maneiras de conseguir lidar com essas situações, com esses sentimentos e emoções negativas que
que estão surgindo. Então elas procuram na internet, assistem vídeos, tentam fazer meditação, seguir as recomendações de psicólogos e especialistas para tentar ajudar a lidar com suas emoções. E para a maior parte das pessoas isso não está sendo o suficiente, elas estão precisando recorrer a um serviço para ajudar a lidar com esse período. Bom, a gente tem visto, eu vou até fazer essa relação, essa analogia, a gente tem visto pessoas que tratam doentes adoecendo. E como é que vocês tratam essa questão? Vocês que são da área de psicologia, enfim, como não se deixar abater com toda essa situação e estar são para poder tocar a vida e ajudar as pessoas? Olha, de fato é muito difícil nesse período a gente ficar inteiramente bem. Uma coisa que que é importante dizer para as pessoas é que numa situação atípica, anormal, é normal ter alguns sentimentos, algumas emoções negativas. Então, é normal que a pessoa fique um pouco mais ansiosa, que a pessoa fique um pouco mais estressada, que alguns sintomas apareçam diante dessa situação. É até esperado que isso aconteça. Então, o que a gente pode fazer para estar tentando lidar com isso, tanto quem precisa ficar em casa porque está em isolamento social, em distanciamento social, quanto quem precisa sair, precisa ter cuidado com algumas questões que é importante para todo mundo. É importante ter cuidado com o excesso de informações, porque às vezes a gente consome tanta informação sobre tantas coisas diferentes e acaba não conseguindo perceber o que é verdade e o que não é verdade, porque está tudo misturado no meio dessas informações. Então é importante você ter o cuidado de consumir informações apenas de fontes oficiais, fontes que você tenha certeza de que são informações verdadeiras, e mesmo dessas fontes é importante não consumir o tempo todo. Se você está percebendo que aquilo está te deixando mal, dá um tempo, vai fazer uma outra coisa, vai procurar alguma atividade que gere bem-estar. É importante cuidar do corpo também durante esse período, tentar praticar algum exercício, se alimentar de forma saudável, tentar fazer algum tipo de relaxamento, alongamento, evitar o abuso de álcool e outras drogas, porque isso acaba prejudicando o bem-estar mental e físico. Encontrar algum tempo para fazer alguma coisa que gosta. Então, ouvir música, fazer algum curso online, ler um livro, assistir uma série, ver um filme, ter um tempo de qualidade durante esse período é importante para ajudar a manter a saúde mental também. Estabelecer uma rotina é muito importante. Então, ter uma rotina de trabalho e de autocuidado. Para as pessoas que estão trabalhando em casa, mesmo para quem está saindo, é importante ter os horários corretos para trabalhar, e trabalhar sempre mesmo naquele mesmo horário, e também não esquecer de ter uma rotina de autocuidado, de ter um tempo para que você possa se cuidar e fazer essas outras atividades, coisas que você gosta, para que você tenha tempo para higiene mental. É muito importante também não ficar sem fazer nada. A ociosidade acaba favorecendo a ansiedade. Outra coisa importante nesse período é que a gente está em casa, mas isso não significa que a gente precisa se isolar socialmente das pessoas. A gente precisa de um distanciamento físico, mas não de um distanciamento social. Hoje, com a tecnologia, a gente, mesmo em casa, mesmo separados, nós podemos nos manter os nossos vínculos. Então, é importante fazer alguma ligação, ouvir a voz das pessoas que a gente gosta, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, vê-los, olhar no olho é bacana, é importante. Então, manter o vínculo, manter o contato, não só com as pessoas que estão distantes, mas com as pessoas que estão em casa ao nosso lado. Então, dedicar algum tempo para conversar com as pessoas que estão em casa, com as pessoas online também ajuda. E para as pessoas que não estão conseguindo, que mesmo assim, mesmo tomando esses cuidados, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, dormindo bem, mantendo uma rotina, fazendo coisas que gosta, dando tempo para si mesmo assim não estão conseguindo lidar com essa situação, lidar com esse período, para essas pessoas a gente recomenda que procure o serviço da saúde mental na quarentena, e a gente vai tentar direcionar um profissional para atender essa pessoa o mais brevemente possível.
Aliás, doutor Leifson, o senhor trouxe aqui à minha mente mais um questionamento que eu considero assim importante, fundamental, que é essa convivência que as pessoas voltaram a ter. Filhos estão reencontrando pais que normalmente só viam quando acordavam e no final da tarde, início da noite, muitas vezes, ou seja, pouquíssima convivência até entre pais e filhos, e até entre irmãos e até entre vizinhos. As pessoas estão se vendo mais, estão ficando mais concentradas num só lugar e dá um tchauzinho da varanda um para o outro, enxerga que o outro está ali. Muitas vezes algumas pessoas até nem percebiam que outras pessoas estavam ali no entorno. Casais estão voltando a conviver juntos depois, casais até separados, estavam separados, mas aí tiveram que se juntar porque tiveram que pelos filhos, a questão da guarda compartilhada, não chegaram a um acordo. Enfim, eu tenho lido relatos até nesse sentido. Do mesmo jeito que nós estávamos distantes, agora nós estamos próximos. E tem algumas pessoas que estão estranhando essa relação de proximidade, enxergando o outro como não tinham enxergado antes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, é uma boa observação. O que acontece é que nesse período em que a gente está sendo obrigado a ficar em casa e que a maior parte de nós, os que estão conseguindo e podendo ficar em casa, está tendo mais tempo livre, a gente acaba tendo uma oportunidade de olhar tanto para si mesmo e se conhecer melhor e pensar sobre si, como olhar para o outro. Um tempo que a gente não tinha antes para dedicar a conversar, para dedicar a estar próximo dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos pais, avós, tios, enfim, das pessoas que estão convivendo com a gente durante esse período, e até das que estão distantes. A gente tem mais tempo até para se relacionar online. Não sei se você tem percebido, mas as pessoas estão muito mais presentes nas redes sociais, porque está todo mundo com um pouco mais de tempo. Isso faz repensar a própria vida, a relação com os outros, a relação com o meio ambiente até está melhor, a terra está respirando melhor, menos barulhenta, enfim. As plantas, as borboletas reapareceram, as pessoas estão notando, mas há uma leva de borboletas muito grande ultimamente, aquelas tiveram chance de se reproduzir. Eu vejo isso como a pandemia, é claro, ela tem sido terrível, muita gente tem morrido e muita coisa ruim está acontecendo, e se as previsões científicas se confirmarem, ainda tende a acontecer por algum período, ainda vai demorar algum tempo para que isso termine. Porém, por outro lado, a gente está tendo uma oportunidade que é excelente, que é fantástica, de nos tornar, enquanto humanidade, melhor. A gente está conseguindo olhar para questões de maneira mais sensível, para questões que a gente não olhava antes. A gente está sendo mais solidário, a gente está olhando para o outro com um pouco mais de carinho. A gente está dando um tempo para a natureza se restabelecer. São questões que a gente não estava dando tanta atenção e a gente está tendo a oportunidade de começar a repensar e de olhar diferente para essas questões. E eu espero de verdade, eu desejo de coração que a gente saia enquanto humanidade muito melhores, muito maiores, muito mais maduros depois desse período. Ok, doutor Leifson, muito obrigado. Eu queria só que o senhor confirmasse aqui o endereço para que as pessoas interessadas pudessem acessar, por favor. Saúde Mental na Quarentena .wordpress.com, wordpress.com. Saúde Mental na Quarentena.wordpress.com. Ok, e para as pessoas interessadas em se engajar no projeto, como é que faz? É nesse mesmo site. Na página principal do projeto tem 2 formulários, mais acima na página tem um formulário para as pessoas que estão precisando de ajuda, e um pouco mais abaixo tem um formulário para as pessoas que desejam ajudar. Lembrando que esse atendimento pode ser através de mensagem, videochamada, ligações, e é feito voluntariamente e totalmente gratuito, não é isso, professor? Isso, perfeito. Obrigado, doutor Leifson Dias, que é psicólogo, representando aqui esse belíssimo projeto que surgiu diante da realidade que nos impõe a quarentena e o Covid-19, que as pessoas possam utilizar esse projeto Saúde Mental na Quarentena na melhor forma possível. Eu agradeço mais uma vez ao psicólogo Leifson Dantas conosco aqui no Ministério do Povo.